Amiga, Oi, precisamos falar sobre Gatec. Gatec. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Gatalk, o podcast oficial do Garotas Tech dos Sertões de Crateús. Eu sou Gabriel Rudan. E eu sou Giovana Xavier. E este é o nosso 6º episódio do podcast. Amo, Gil! Se você ainda não conferiu o nosso último episódio, corra lá para conferir. A gente teve um bate-papo muito interessante sobre a vida universitária, os desafios encontrados pelo caminho, dicas valiosas e muitas risadas. Não deixe de ouvir, gente. O episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Exatamente, gente. E no YouTube vocês podem nos encontrar procurando o canal Gatec. E no Spotify pelo nosso nome, Gatalk. E fiquem de olho nas nossas redes. Lá que é divulgado os temas e os convidados dos episódios para que vocês possam enviar perguntas e interagir com a gente. Então anotem aí. O Instagram é @_Gatec e o e-mail é gatec@crateus.ufc.br. Agora que voltamos às aulas, a gente voltou com tudo. Então, sigam a gente e fiquem à vontade para enviar mensagens. E bora pro bloco de perguntas, Gil? Vamos! Bom, gente, indo pro nosso bloco de avisos aqui. Hoje a gente veio aqui só para agradecer a todo mundo que está acompanhando o podcast, né? A gente está muito feliz com o andamento que é esse projeto e é sempre bom contar com o apoio do público de vocês, né, Gil? Exatamente, Gabi. Estamos conquistando o nosso público, né? Em breve, inclusive, vamos fazer um anúncio muito importante do podcast relacionado ao nosso público. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá, gente? E continuem nos apoiando, por favor. Exatamente. E muito obrigado a todo mundo. E vamos agora pro nosso episódio, Gil. Vamos! Gente, esse episódio é muito especial para nós porque o tema de hoje está totalmente alinhado com o que a gente busca no Gatalk, que é justamente entender por que é tão crucial incentivar e aumentar a participação das mulheres na área da tecnologia. Então, é um tema que estamos muito animados para bater esse papo com vocês, né, Gil? Verdade, Gabriel. Muita gente não sabe qual a importância e os impactos desses programas e iniciativas que incentivam a participação feminina na tecnologia. Mas, gente, eles são fundamentais para promover a diversidade e a inclusão nesse meio, que historicamente tem sido dominado por homens. Então, é uma luta constante para alcançar a equidade nesses espaços e acabar com esses estigmas de gênero, e os papéis desses programas são fundamentais para isso. Então, para entender esse assunto melhor, trouxemos uma convidada muito especial que vai nos guiar neste tema. A nossa convidada possui graduação em Ciência da Computação pelo Centro Universitário de João Pessoa e mestrado em Informática pela Universidade Federal de Paraíba. E atualmente é professora efetiva na Universidade Federal do Ceará e doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UFC. Ela tem um currículo muito interessante, né, Gabriel? Sim, demais. E a experiência vai além da sala de aula, pois, durante essa carreira, no Centro Universitário de João Pessoa, além de professora, ela também exerceu várias funções de coordenação, destacando-se na coordenação de processos da área acadêmica da UBTEC, onde ela iniciou diversos cursos. E, além disso tudo, ela ainda é avaliadora do MEC. Então, mulher não é brincadeira, não. E quem entende de liderança e gestão acadêmica é ela mesma. Ela possibilitou, gente, inclusive, que a gente esteja com esse projeto maravilhoso aqui com vocês, fundando o nosso querido Gatec, que é um projeto que visa fortalecer a participação feminina na área da tecnologia. Seja bem-vinda ao Gatalk, Lisier! Oi, gente! É tão linda essa abertura. Vocês são demais. E foram atrás de detalhes do meu currículo. Então, quem está nos escutando, essas informações, foram eles que foram atrás. Ela não informou a gente que foi pesquisar sobre ela, né? Realmente. Pois é, foram investigar. Sim. Muito bonito, gente. Muito obrigada por estar aqui, pela oportunidade de conversar com vocês um pouquinho. Primeiramente, Lisier, a gente está muito feliz de você estar aqui por ter aceito o nosso convite. É um enorme prazer para a gente conversar com você e fique à vontade aí para se apresentar para aqueles que não te conhecem. Bom, então como falar de mim, né? Eu sou Lisier, sou professora aqui na UFC de Crateús, sou paraibana, vocês falaram um pouquinho sobre minha trajetória acadêmica, então sou formada na área de Ciência da Computação e aqui no campus sou professora na área de TI.
Acho que, resumidamente, seria isso. Perfeito, perfeito. E, gente, ela é uma das melhores professoras do campus, me ouso a dizer. Exatamente. E é uma professora que, como a gente até falou no episódio passado, são daquele tipo de professores que incentivam a gente, que inspiram a gente a aprender junto, né? Então, é uma honra pra gente ter aceitado, você ter aceitado o nosso convite. E o nosso papo de hoje vai ser muito nessa parte de trazer a importância de projetos como o GATEC, né, para a visibilidade feminina nas áreas da tecnologia. Então, vamos para a pergunta, Gil? Vamos! Indo aqui para a primeira pergunta, gente. Lizzie, você poderia nos contar um pouco sobre sua experiência pessoal na época em que você se formou? Quantas mulheres se formaram junto com você? E como era a representatividade feminina no mercado de trabalho no período em que você se formou? Posso contar assim um pouquinho. Então, eu entrei no curso meados de 2007, no semestre 2007.2. Era uma turma de 50 estudantes, 50 alunos, e nessa turma tinham, me incluindo, né? Tinham 3 garotas. Nós não nos conhecíamos, mas desde o primeiro dia de curso a gente já criou um vínculo, um laço, e a turma toda era muito próxima uns dos outros. Mas no decorrer do curso, né, a gente foi se dissolvendo. E alguns colegas foram ficando em alguns outros períodos e seguiam, né, até a formação final, apenas 6 colegas juntos. Então, da minha turma original até a turma que se formou, ficamos em 6. Desses 6, permaneceram unidas essas três garotas, eu e outras 2 colegas, a Denise e a Amanda. A Denise, inclusive, foi a primeira convidada que eu trouxe numa ação do GATEC, enquanto coordenadora do projeto em 2019. E com relação ao mercado de trabalho, na época, enquanto estudante, eu busquei participar de alguns processos seletivos para estágio na área da TI, e pude ter algumas vivências de mercado antes de decidir vir para a área acadêmica. Então, na época, eu observava que tinham poucas mulheres no mercado de trabalho. Na última empresa que eu estagiei, que era uma empresa bem representativa lá na cidade de João Pessoa, na equipe de desenvolvimento só havia eu participando como mulher. Os demais membros eram homens. Então, eu observava já e já tinha consciência que tinham poucas mulheres na área da TI. Mas naquela época, isso 2007 até 2011, que foi o ano da minha formação, não tinha um movimento como se tem hoje, de apoio à inclusão, à permanência, o debate sobre a desigualdade de gênero, os conflitos que existem na área da TI. Então, não se tinha essa discussão na época. Mas já havia uma percepção, pelo menos minha, de que éramos poucas. E como éramos poucas, a gente tentava se unir de uma maneira natural. A gente tentava sempre criar grupos e estar envolvidas umas com as outras. Então, não era só eu, a Denise e a Amanda. A gente também se envolvia com outras alunas do curso também. E dos ambientes que a gente convivia, né? Dos estágios que a gente participava. Então, a gente naturalmente fazia esse processo de grupo. Mas sem conflito também com os nossos colegas de turma. Eu acho que foi eu não sei se foi algo que a instituição que eu me formei tinha em si, ou se também era muito da turma, de ser muito unida. Então, a gente não tinha um conflito com os nossos colegas.
na época, como éramos só 3 na turma, então existia um desenho chamado Meninas Poderosas. Eu não sei se vocês conhecem. Sim, é muito bom. Pronto, esse desenho era um símbolo que representava nós 3 na turma. Então a gente fez camisas com as meninas super poderosas, representando cada uma de nós, e os meninos apoiavam também a nossa representação na turma. Se preocupavam também com a gente, se a gente tinha dificuldade em uma disciplina ou outra, ou para a gente ingressar também no mercado de trabalho, em estágios, ou atividade de pesquisa. Então, a gente sempre se convidava, sempre se apoiava. Quando tinha seleção, por exemplo, e a gente ia se concorrer entre nós, né? Não havia essa concorrência. Havia, sim, uma cumplicidade entre todo o grupo, de um ajudar o outro, tanto a gente ajudar eles, como eles ajudarem a gente, a todo mundo se dar bem. A gente tinha esse pensamento. E eu agradeço muito, porque isso foi muito importante para a minha formação enquanto pessoa. Pronto, Lisier. E pelo que você falou, né, não houve desistências por parte da sua turma, né? Você e suas 2 amigas chegaram até o final, uma coisa muito boa. Mas eu queria que você nos falasse se você observou alguma desistência ou as dificuldades adicionais que você e suas amigas ou outras mulheres encontraram devido a esse estigma de gênero na tecnologia. Então, você pode compartilhar alguma história ou experiência específica que ilustre esses desafios ou desistência pra gente? Sim, em alguns momentos, né, na minha formação, a gente se perguntava, uma ou outra, fazia essa pergunta assim, será que é mesmo para a gente continuar no curso? Será que a gente não teria uma outra formação interessante para a gente? Então, teve um outro momento em que, entre nós 3, né, a gente se imaginou em outro lugar, por conta das dificuldades da formação mesmo, da área da TI, por às vezes a gente olhar para o lado e não se ver. Mas a gente, na instituição que me formei, eram em torno de 8 professoras. Então, a gente via que a gente era representada, né? Tinha representatividade na área. Não era um curso tão masculino assim, apesar de ser masculino. A gente olhava para os colegas, né? O grande volume da turma eram meninos. O grande volume de professores também eram homens, mas a gente via uma ou outra e se via no lugar à frente. Mas nesse caminho a gente também observava, eu falo a gente, falando por Amanda e por Denise, né? Porque era um sentimento que a gente tinha entre nós, que haviam sim poucas mulheres e algumas poucas saíam do curso por olhar o ambiente e não se encaixar. Então a gente naturalmente buscava acolher as colegas que entravam no curso. Então, todo o primeiro período, a gente ia na turma do primeiro período, né? Para ver se tinha alguma menina, para assim já fazer amizade. E tentar passar para ela que ia dar certo aquele período que ela estava passando. Então, naturalmente, a gente tinha esse comportamento para acolher as colegas, mas, como eu disse antes, né, na época não havia uma discussão sobre isso. Então, só depois que me formei, só depois que fui estudar um pouco sobre essa questão de gênero, das dificuldades do envolvimento das mulheres na área de TI, é que fui compreendendo um pouco mais esse cenário. Mas na época não havia essas discussões, que hoje a gente tem através do programa Meninas Digitais. Então, hoje eu entendo que antes não eram assim. A área da TI ela não era tão masculina. A área das exatas ela não era tão masculina. Antigamente, isso eu falo, na época que a minha mãe fazia vestibular, né? O ingresso para a graduação se dava por área. Então, eu lembro da minha mãe falar muito isso. A gente escolhia a área. Por exemplo, eu vou fazer um curso na área da saúde. Vou fazer um curso na área de exatas.
E quando ingressava no curso, na área, é que havia um período para você escolher qual era o curso que você ia. Então, você entrava na universidade, em algumas universidades, eu não vou generalizar aqui, mas em algumas universidades você ingressava na área, fazia algumas disciplinas bases, conhecia um pouco dos cursos que eram ofertados na instituição e seguia para um determinado curso. Isso eu escutei muito da minha mãe relatar em casa, porque minha mãe é psicóloga de formação. Então, ela conversava muito sobre orientação, né, acadêmica. Então, para saber se a gente estava gostando mesmo do curso ou não, eu tinha esse apoio muito dela, da parte dela, e ela comentava dessa vivência que ela teve. E só poucos anos atrás, acho que 2, 3 anos, eu encontrei uma matéria do jornal da USP, que o título, e vocês podem dar um Google para ler a matéria, que é muito interessante. O título é Por que as mulheres desaparecem dos cursos de computação? E fala exatamente sobre a década de 70, num cenário da USP, que em 1970, o curso de Ciência da Computação, ele era do Instituto de Matemática e Estatística, o IME. Ele era formado 70% por alunas que eram mulheres. Nossa, e em meados de... na matéria ele fala sobre os dados atuais na época, que era 2006, acho que a matéria é de 2016, perdão, a matéria é de 2018. Eles falam que em 2016 a representatividade feminina era 15%. E lá tem um relato bem bacana, que é exatamente isso que a gente vê no debate acadêmico sobre o assunto, sobre a desigualdade de gênero na área de TI. Nessa matéria ele retrata exatamente que o boom da tecnologia que aconteceu anos atrás fez com que as pessoas tivessem computadores em casa. E tendo a possibilidade de ter computadores em casas e não ter aqueles mainframes, né, aqueles computadores grandes, ter a possibilidade de ter acesso a esse instrumento dentro de casa, fez com que as pessoas passassem a jogar mais. E quem gostava mais de jogar eram os meninos. Sim. Então, como os meninos jogavam mais, eles tinham mais interesses pelo computador em si, pela máquina em si. E faziam com que eles tivessem mais interesse pela área da TI. Então, antes disso, antes da gente ter computadores pessoais, a matéria traz exatamente isso. O interesse pela área de exatas era mais natural para as mulheres, porque na área de exatas tinha os cursos de licenciatura matemática, por exemplo, que era um curso bastante feminino na época. Então, elas, ao ingressar no curso, elas tinham tempo ao ingressar na área, elas tinham tempo de conhecer um pouco mais o curso e se inserir na área da computação. Então, antigamente, a gente não tinha uma desigualdade tão grande como a gente tem hoje, porque era dada a oportunidade da pessoa conhecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já conhece um pouco mais sobre cada área, mas pela questão até do mercado mesmo, oferecer mais jogos lógicos para os meninos, né? E mais jogos de cuidar da casa, brincar de boneca, mais para a menina. Então a menina fica com esse desenvolvimento de habilidade mais forte ao cuidado, ao reparo. Sim. E os meninos ficam trabalhando mais com joguinhos, né? Mais lógicos. O mercado em si já começa, o mercado de brinquedos, né? Já começa a fazer essa divisão, a divisão de cores, de grupos. Então, hoje em dia a gente não tem não oferece tanta oportunidade de apresentar a área para as meninas desde cedo. Sim. Como era antigamente. Então, eu acho que essa matéria é muito bacana para se compreender um pouco sobre essa história da desigualdade, sabe?
E Parece que muito só depois da interessante. minha formação, exato, é muito interessante. Só depois que me formei é que comecei a perceber que era exatamente isso. Pelo menos na minha educação, eu posso falar da minha educação, né? Na minha educação eu não tive tanto estímulo a conhecer um pouco da área da tecnologia. O meu estímulo era mais para essas brincadeiras que envolviam cuidado. Então seria mais natural, talvez, eu me ver com essas habilidades do cuidado, sabe? Mas, Sim. por uma graça divina, minha mãe foi que escolheu o curso que eu iria cursar. Não foi uma escolha minha. Eu ingressei no curso de Ciência da Computação porque eu queria fazer arquitetura antes. Gente. E minha mãe, ao escolher, né, qual era o vestibular que eu ia fazer, porque na época não era Enem, era processo seletivo seriado. Então a gente se inscrevia para cada instituição. A gente não fazia uma única prova, a gente fazia uma prova para cada instituição que a gente queria ingressar. Então, minha mãe fez minha inscrição e a segunda opção era que era arquitetura. Então, eu fui fazer o curso de Ciência da Computação meio às cegas, sem entender o que era computação. E o que foi muito bom, porque a cada semestre era um descobrimento e com a ajuda dos colegas que tive, né? Eu fui tentando entender mais a área da TI com calma, sabendo que era um bacharelado, que eu não precisava amar o curso desde o primeiro período, mas que eu precisava vivenciar ele. Então, eu fui tentando aproveitar esses momentos de vivência para me ver no curso. E aos poucos eu fui me vendo e me conectando ao que eu gostava e sabendo que eu não gostava, compreendendo esse processo de formação que é duro. Eu sei quão complicado é a gente vencer essas barreiras de formação na área da TI, mas eu não sabia qual grandeza era, né, esse processo, quão grande era esse processo. Então, o bom de não conhecer a área foi não criar logo esses estigmas de gênero e de barreiras, que eu não poderia estar lá, sabe? Sim. Uhum. Essa matéria é muito interessante, gente. Inclusive, vamos até deixar linkada ela no podcast para vocês acessarem também. E você falou muito, né, na sua fala sobre como o seu grupo, né, no curso de graduação, incentivou você a permanecer lá. E que é justamente esse seria o propósito, né, do GATEC inicial. E já falando sobre o GATEC, né, vamos para a nossa terceira pergunta. Lisier, o que te motivou a criar o projeto GATEC? Você pode nos contar um pouco sobre os primeiros passos desse projeto maravilhoso e desafios que você enfrentou na implementação desse projeto? Posso sim. Enquanto aluna, e por não conhecer o meu curso de formação, eu me envolvi muito em projetos de extensão. Então, na minha instituição, existe ainda hoje 2 projetos de extensão que eu participei. Então, eles têm uma certa idade. Eu acho que tem uns 15 anos, por aí, 20, não sei, os projetos de extensão. Lá, que seria a Escola de Computação Solidária e um projeto chamado Apoio à Inclusão Digital, AID. Então, no meu primeiro período de curso, eu tive uma professora que era professora de Introdução à Ciência da Computação. Essa professora passou, assim, o conteúdo com uma leveza tão boa, e me fez ver o curso, já que eu não conhecia, né? De uma maneira tão clara, leve, suave, que o processo da docência, a ação de ser professora, de passar o conteúdo, de ajudar o outro a conhecer a área, a se ver na área, me cativou. Então eu comecei a perceber que talvez ser professora seria bacana para mim. Isso no primeiro período de curso. Então eu disse, quais são os mecanismos que eu posso ter aqui enquanto estudante para vencer alguns desafios meus? Eu sou uma pessoa muito tímida, e tinha muitas limitações para me comunicar com as pessoas. Então, talvez participando de alguns projetos do curso, isso poderia me
me formar melhor. Então, eu fui saber quais eram os projetos que tinham na instituição e tinham esses dois. Como seria um passo muito grande participar dos dois ao mesmo tempo, logo de primeira, eu me candidatei para participar do primeiro. Tive a sorte de ser selecionada para participar do AID e com o passar dos períodos eu também pude participar da Escola de Computação Solidária. O projeto de extensão do AID, só para divulgar um pouquinho ele aqui, ele coleta computadores quebrados ou que não estão em uso, e os estudantes, eles tentam recuperar essas peças ou formatar essas peças para doar computadores para a sociedade carente. E o projeto SES, Escola de Computação Solidária, ele ensina informática básica. Então, Windows, Word, Excel, para a comunidade carente da região de João Pessoa. Muito legal os dois projetos. São bacanas e tem um impacto positivo lá na cidade. São projetos grandes. E fazer com que a gente ocupasse o sábado a instituição. Então, a instituição estava em movimento no sábado. E fazer também com que os estudantes da graduação que participavam do projeto se envolvessem com a graduação. Então, eu, enquanto estudante da graduação, sempre me envolvi nesses projetos de extensão e vi, assim, o impacto positivo na minha vida. Quando eu tive a oportunidade de ser professora, fui professora na mesma instituição que me formei, então, no Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Logo assim que terminei o meu mestrado, eu tive essa oportunidade de ingressar como professora lá e tive a oportunidade de coordenar esse projeto, o AID, que foi o primeiro projeto que participei. E como professora, eu via o reflexo positivo da participação desses alunos no projeto, como também na sociedade. E também como havia essa compreensão do aluno que estava em sala de aula da necessidade que a sociedade tinha e a carência que a sociedade tinha de apoio da área de TI. Então, eu sempre me encantei pelo modelo de projeto de extensão. Daí, quando eu estava na instituição, eu pude passar por algumas posições de gestão. Houve essa oportunidade, que agradeço muito à instituição por isso. Então, fui vice-coordenadora de curso, coordenadora de curso, pude conhecer outros cursos que tinham envolvimento na área de exatas, então cursos de arquitetura, de design, de engenharia civil, de business, que estavam dentro de uma área acadêmica que vocês já apresentaram, a UBTEC. E eu fui vice-coordenadora dessa área acadêmica, depois eu fui coordenadora de processos dessa área acadêmica. Então, eu pude conviver com outros coordenadores de curso, outros professores que não eram da área de TI, mas que tinham projetos muito interessantes de extensão na universidade. Eu ainda tive uma outra experiência na gestão acadêmica, que foi ser assessora da Pró-Reitoria Acadêmica. Isso me deu assim, uma visão maior da instituição. É uma instituição, na época, acho que tinha seus 40 e tantos anos. Então, era uma instituição grande, com muitos cursos de graduação de impacto na Paraíba. Então, me deu uma visão mais ampla enquanto instituição acadêmica. Sim. Eu passei pouco tempo nessa última função, porque, felizmente, eu vim para cá, né, para Crateús. Então, minha contextualização toda é para mostrar a importância de conhecer a necessidade antes de se lançar algum projeto, né? Conhecer o contexto. Sim. Então, o contexto da Paraíba eu já entendia bem, né? A posição do curso de Ciência da Computação na cidade de João Pessoa, eu já entendia bem. Mas, quando eu vim para cá, para Crateús, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia a região. Isso era 2017. Então, a minha primeira pergunta era: qual é a importância de se ter os cursos de área de TI aqui na cidade de Crateús? Porque até então eu só estava olhando a cidade.
E ficava esse questionamento e essa busca por resposta no início aqui da minha atuação, em 2017.2. Eu acho que foi em meados de 2018 que o professor Renan me convidou para participar da vice-coordenação do curso de Ciência da Computação. Olha. A gente estava no processo de reconhecimento do curso e a gente estava precisando organizar as evidências que a gente tinha para passar por esse processo. Ele era o coordenador do curso na época e perguntou se eu poderia colaborar. Sim. Então, na minha atuação como vice-coordenadora do curso, eu pude ter mais contato com outros colegas, porque eu era novata, não conhecia todo mundo, e pude ter mais contato também com os alunos, para entender quem eram os nossos alunos, e entender também um pouco da região. Então, meu olhar passou a ser um pouco maior sobre o papel do curso. E na coordenação de curso, por a gente trabalhar essas evidências para a visita do MEC, eu pude ter acesso mais às informações da elaboração do curso, o que motivou, na época, a criação do curso, aqui no contexto da UFC de Crateús. Então, eu tive essa escuta para o anseio dos colegas, da gente ter um grupo que trabalhasse o incentivo e a permanência das estudantes da área de TI nos cursos que a gente oferecia. Porque a discussão de gênero, ela já estava acontecendo a nível país mesmo, e a nível mundial. Então, aqui no Brasil, já existia desde 2011 o programa Meninas Digitais, da Sociedade Brasileira de Computação. Ele surgiu numa secretaria regional da SBC. E ele ganhou, assim, uma institucionalização, né? Ganhou volume na SBC em 2015. Então, eu já sabia que existia esse movimento, mas eu nunca tinha trabalhado com essa perspectiva de projetos que discutissem o gênero na área da TI. Esse debate forte, eu nunca tinha me envolvido tanto. Mas vendo os dados que a gente tinha aqui no campus, eu comecei a observar que tinha realmente uma evasão grande de estudantes que entravam no curso, mas que saíam rapidamente do curso. E a gente não tinha mesmo, aqui, enquanto campus, um projeto de acolhida voltada para esse público. A gente tem vários projetos de acolhida maravilhosos no nosso campus, mas voltado para o público da TI, não. Então, foi por isso que, no final de 2018, eu elaborei o projeto no formato de extensão, justamente por saber o potencial que um projeto de extensão tem para atender uma necessidade interna e externa. Aí, em 2018, eu consegui submeter para a reitoria de extensão e o projeto iniciou as atividades em 2019. Assim que eu divulguei as vagas, na época eu era só eu na coordenação do projeto, em 2019, então na época quando eu divulguei as vagas, eu me surpreendi porque muitos alunos vieram, sabe? Tiveram interesse em participar. Sim. Isso, estudantes, meninas e meninos. Não tinha essa classificação de gênero, não. Então, a gente iniciou em 2019 com a atuação de 5 estudantes no projeto. E o desafio de 2019, vocês estavam perguntando do desafio, né? O desafio de 2019 foi conhecer exatamente a região, porque eu não conhecia a percepção que a região tinha para os cursos que a gente tem. E também não conhecia qual era a perspectiva das estudantes do ensino médio da região de Crateús para os cursos da área de TI. Então, será que elas conheciam o curso? Será que tinham perspectiva de ingresso nessa área? Sim. Será que elas sabiam o mercado que ia atuar? Então, em 2019, junto com esses estudantes, a gente buscou visitar algumas escolas para tirar um retrato dessa percepção, que a gente não sabia qual era. Então, ao visitar essas escolas, a gente percebeu
que, dados a coleta de informações que a gente teve, que poucos estudantes, independente de gênero, eles não conheciam a área da TI, não sabia qual era a atuação no mercado, não sabia que a gente tinha curso de TI aqui na região. E eu lembro assim que um coordenador de uma das escolas que visitei falou de como era importante a nossa visita lá na instituição para conversar com os alunos de ensino médio. Uhum. Aí a gente coletou essas informações e conseguiu submeter num evento nacional que é da Sociedade Brasileira de Computação, chamado WIT. Ele é uma iniciativa da SBC para discutir assuntos relacionados a questões de gênero e tecnologia da informação. Então, ele é bem representativo nessa discussão de gênero. E em 2020 a gente submeteu, foi o primeiro trabalho do GATEC, e ele foi premiado como o melhor artigo curto desse evento. Nossa! Foi muito bom pra gente e também foi importante para dizer, olha, vocês estão no caminho certo. Sim. E, infelizmente, em 2020, a gente teve a pandemia. E esse, eu acho que foi o maior desafio de todos do projeto. E também desafio nosso, né? A gente passou pela pandemia e cada um individualmente era muito difícil. Mas o projeto sempre contou com o envolvimento de excelentes estudantes, como vocês. E em 2020, dada a força desses estudantes que estavam envolvidos no projeto, a gente conseguiu superar esse desafio e desenvolver atividades muito bacanas. Então, a gente tinha um quadro chamado Quarta com Elas, que ao longo de 2020 a gente teve 10 lives. E a ideia foi proposta exatamente pelos próprios estudantes que faziam parte do GATEC, era discutir carreira, mercado, participação feminina, desafio, oportunidade. E isso na pandemia, tentar olhar para frente, né? Discutir, olhando perspectiva de futuro, mesmo a gente passando por tudo que a gente estava passando. Então, a gente contou com a colaboração de vários profissionais, Brasil afora. Então, a gente conseguiu trazer a Karina, que era do Globo.com na época, a Letícia, que era da Oracle, a Lorena, que era do INPE, a Valquíria, que era da Neológica. A gente conseguiu trazer ex-estudantes, egressas do curso, do CCISI, alunos do curso, os docentes, pesquisadores, que eles puderam dividir as experiências deles, as vivências e dificuldades, como a gente está fazendo aqui, né? Hoje, conversando. Então, todas essas lives também estão disponíveis lá no Instagram do projeto. Olha aí, gente, fica a dica, vamos lá. Isso. E não perca não, tá lá. Então, em 2020 a gente ganhou essa visibilidade do projeto, conseguimos ser um projeto parceiro do programa Meninas Digitais. Então, lá no Instagram dá pra ver também que a gente tem esse selinho, né? De ser do programa Meninas Digitais. E a gente conseguiu desenvolver outras ações, como, por exemplo, o GATEC Indica. A gente indicava livros, filmes, séries. A gente manteve um relacionamento bacana com outras pessoas que não eram daqui da região, que colaboravam com o projeto, para sorteios de brindes, para promoção de algumas atividades. Então, 2020 foi um ano de um grande desafio, que foi a pandemia, mas de uma superação muito grande, eu acho, para o projeto. E eu me alegro muito de ter conseguido, né, vivenciar isso, que foi proporcionado pelos estudantes. Foram vocês que promoveram tudo isso para o projeto. Então, em 2021, a gente ainda também estava na pandemia, continuou com essas atividades online, e a gente o único, acho que um ponto falho, e não foi falho porque não é uma culpa nossa, porque a gente estava na pandemia, estava muito difícil, era de não ter publicado essas ações que a gente fez, que a gente promoveu em 2020 e 2021, que foram super positivas, esses encontros virtuais. Mas em 2021, assim, eu destaco como uma outra coisa positiva que a gente teve, foi o envolvimento da Robéria, que é uma aluna de SI, que participou do GATEC desde a primeira
primeira turma de estudantes do GATEC em 2019, e eu acho que Robéria saiu do projeto, acho que foi ano passado, justamente porque ela tá na carreira, né, de mercado, e ela não pôde se dedicar tanto, então ela se desvinculou do projeto. Mas ela participou de um projeto piloto de mentoria da Logi, acho que se chama Logi, uma empresa de logística nacional, e foi através dessa parceria com um projeto do programa Meninas Digitais. Então a gente pôde ter essa participação da Robéria, né, nessa atividade. Em 2022, a gente volta às atividades presenciais. E o desafio era pensar nessa volta, né? Então, o que é que ia acontecer quando a gente voltasse, como é que seria essa volta. Então, em 2022, a gente teve a oportunidade de investigar quais eram os outros projetos que tinham os mesmos ideais, né, as mesmas propostas que o GATEC tinha na região daqui, do Ceará, para a gente tentar integrar mais com esses projetos. Então, a gente idealizou um catálogo de projetos que poderiam ser parceiros, que há essa discussão de gênero dentro de seus cursos da área de exatas, né? Ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Então, a gente começou esse processo de coleta e a gente tentou, né, iniciar essa discussão ainda com as escolas. Então, visitando as escolas, tentando reformular esse instrumento de coleta de dados para realizar essas ações nas escolas, e fez algumas atividades dentro do campus. Em 2023, vocês já eram participantes, né? Sim, entramos nesse do ano. projeto. E puderam iniciar uma pesquisa sobre gênero e impacto nas disciplinas de programação. Essa pesquisa ela foi apresentada, né, nos encontros universitários que a gente tem aqui na UFC, e foi também premiada, né? Foi o melhor resumo na área que a gente submeteu. E eu acredito que hoje a professora Amanda, né, ela está junto com a professora Simone tocando essa ação, né, de discussão, de investigação sobre o gênero e o impacto nessa disciplina de programação. Então, hoje o projeto tem 5 anos, já completou 5 anos esse ano, já que ele iniciou as atividades em 2019, e dos dados que tenho, né, sobre o projeto, ele já contou com a participação de 22 estudantes da área de TI, né, dos cursos de CCI e SI que a gente oferta aqui no campus. Então, Lisier, nesse contexto, como você acha que o projeto GATEC tem impactado na participação feminina na área da tecnologia? E você tem exemplos, além do da Robéria, de histórias de sucesso de participantes que você pode compartilhar com a gente? Sim, sim. Como eu falei, né, numa dessas ações em anos anteriores, a gente tentou observar na região, isso no estado, né, inteiro, quais eram os outros projetos que tinham as mesmas propostas que o GATEC tem em cursos da área de ciência, tecnologia, matemática, engenharia e tudo mais. Então, ao olhar um pouco o grande estado, né, o Ceará, a gente observou que nessa região dos Sertões de Crateús, pelo menos eu observo que a gente não tem tantos projetos assim que falem sobre tecnologia. Então, o impacto positivo que o GATEC tem, ele pode ser observado exatamente por esse reconhecimento no contexto local. Ele pode ser notado através dos estudantes da área de TI, que quando a gente abre uma seleção
Sempre a gente tem a graça, né, de receber vários estudantes com interesse de discussão sobre gênero. Então, é algo que os estudantes já percebem que é necessário, coisa que quando eu comentei sobre a minha história, eu não tinha essa percepção, né, clara. Então, se o GATEC hoje existe, conseguiu plantar um pouquinho sobre essa discussão, ela já pode ser vista nesse olhar de interesse dos estudantes para o projeto. Então, com relação a esse impacto sobre o projeto na região, eu acho que isso já pode ser observado. Com relação aos estudantes, a gente tem uma lista de estudantes, foram 22 que passaram no projeto. Então, a Ariadna é um estudante que trabalha na área da TI, e foi a primeira bolsista do projeto. A Ágata também, que é egressa junto com a Ariadna do curso. Então, a gente teve a alegria de ter a Ágata no curso, a Cláudia, o Lucas, o Francesco, a Robéria, como eu disse, são exemplos de alunos que passaram pelo GATEC e que hoje estão inseridos no mercado de trabalho. E como projeto de extensão, ele permite aos estudantes o desenvolvimento de algumas habilidades. Então, eu acho que o GATEC contribuiu para o desenvolvimento dessas habilidades em todos os alunos que passaram por ele. Pelo menos, sim. Eu acredito que sim, né? Vocês podem falar mais sobre como é o reflexo do GATEC na formação de vocês, mas eu consigo perceber que os estudantes que passaram pelo projeto, eles são estudantes que conseguiram desenvolver algumas habilidades que antes estavam com uma certa timidez, ou essas habilidades de florir, né? Ou de aprimoramento mesmo. A gente sempre teve a sorte de ter estudantes maravilhosos dentro do projeto, como vocês dois, né? Que estão aqui representando os demais, que não estão conosco hoje. É muito legal ver, eu vendo meu próprio crescimento pessoal, participando do GATEC. Eu também era uma pessoa super tímida. Pra vocês entenderem, o GATEC foi o primeiro projeto que eu entrei na faculdade, porque no período da pandemia, no isolamento social, né, minha timidez floresceu ainda mais e eu não entrei em projetos na faculdade no período da pandemia, mas quando voltou presencial, eu quis dar um foco nisso, de entrar em projetos e desenvolver essa parte, né, que eu ainda tinha de timidez, mas que o GATEC fortaleceu isso muito em mim. E hoje eu faço coisas que eu nem imaginaria fazer, como apresentar um podcast. Então, é uma coisa que eu agradeço muito, né, ao projeto do GATEC, esse desenvolvimento pessoal que eu tive mesmo. E já indo aqui para a nossa última pergunta, Lizzie, fechar com chave de ouro, né? Que conselhos você daria para jovens mulheres que estão considerando seguir uma carreira nessa área da tecnologia? Não, meu conselho seria aproveitar a jornada. Aproveitar as oportunidades, se manter humilde de ajudar e também de aprender. Acho que a gente tem que ter humildade, ser aberto a aprender, a dizer, olha, eu não sei sobre esse assunto, mas eu estou disposta a aprender. E saber também pedir ajuda, filtrar as pessoas corretas para pedir ajuda também, isso é muito importante. A gente tem que ter a percepção a quem recorrer quando a gente tiver uma dificuldade. E o projeto GATEC é um desses mecanismos, né, que o campus tem de apoio a essas estudantes. A gente consegue concentrar lá um grupo que entende que há uma dificuldade de permanência desse gênero na área de TI, que vai tentar acolher você com esses desafios que você está enfrentando. Para além do GATEC, o campus conta com outros núcleos, como a DAI, por exemplo. A Tamile esteve aqui, né, no Talk. Então, você pode buscar apoio também dentro da instituição, a DAI. Então, o meu conselho seria, em linhas gerais, aproveitar a jornada, que a formação da gente na graduação a gente pensa assim, 4 anos é muita coisa, mas não passa tão rápido, né? E se a gente puder aproveitar essa jornada com os desafios que ela tem, com os altos e baixos, a gente vai sair melhor no final
desse tempo. Então, essa seria meu aconselhamento. E agora, gente, vamos para o nosso encerramento do podcast. Mas antes, a gente queria fazer um joguinho com a Lisier, que seria um bate-bola jogo rápido. Para encerrar o podcast assim com, né? Nossa, eu vou ficar nervosa. É bem parecido com de frente com o Gabi, que a gente vai fazer uma pergunta simples e você vai responder com a primeira coisa que vem na cabeça. Então, por exemplo, vou fazer aqui um com a Gil. Gil, uma faculdade. UFC. Um curso. Ciência da computação. Uma disciplina. Lógica computacional. Então. Nossa. Entendeu, Lisier? Entendi. Eu espero conseguir responder. Gi foi rápido, viu? Já tá tudo esquematizado, Lisier. Pode ficar. Pois é. Combinado. Aí a gente vai fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, depois vai ser a Gil e a gente vai revezando. Beleza? Certo. Aí eu respondo uma e Gi responde outra, Não, eu vou fazer uma pergunta, aí a Gi vai fazer outra. Entendeu? Entendi. Fazer Agora uma entendi. sequência. Tá. Vamos lá. Podemos começar? Podemos. Então vamos lá. Dizer um passatempo. Que eu gosto. Sim. Eu gosto de ler, gosto de fazer trabalhos manuais. Gosto de assistir filme e séries. Sou muito caseira. Uma paixão. Minha família. Fofa. Uma profissão. A docência. Foi nela que eu me encontrei como um propósito de vida. Uma colega de profissão. Aí você me compromete com as outras, né? Você me compromete com as outras. Mas aqui da UFC, eu tenho uma colega muito antiga, uma amiga muito antiga, que é a professora Amanda. Conheci a Amanda antes de entrar aqui no campus da UFC de Crateús. A gente se conhece da UFPB, fomos estudantes do mestrado. E desde então é uma pessoa que eu posso contar, que eu sei que torce por mim e que eu torço também por ela e que ela pode contar comigo. Seria isso. Próxima pergunta. Escrever TCC ou orientar TCC? Os dois é uma aventura muito, muito bacana. E uma experiência diferente. Quando escrevi meu TCC, eu não observei o desafio que é orientar um TCC. Então, só depois que eu orientei é que eu entendi os dois lados. Mas eu acho que os dois é uma aventura muito, muito interessante. E é muito bonito ver o desenvolvimento de um aluno nesse processo de escrita. Porque no início, às vezes o aluno parte com muitas dúvidas nesse processo, mas é muito bonito ver o final, assim, ele se apropriando daquele conteúdo. Muito mais do que a gente, enquanto orientador, né? Às vezes a gente procura o orientador pensando que ele sabe de tudo do nosso trabalho, mas no final das contas, quem sabe de tudo é você que está fazendo o trabalho. E é muito bonito ver essa apropriação do conhecimento. Eu gosto tanto de orientar, quanto de participar de banca, sabe? Porque eu vejo aquele ato acontecendo. Eu até participei de um agora que eu confessei isso, que eu gosto de participar de banca. Causa, às vezes, um estranhamento para o colega que é professor, porque nem todo mundo gosta. Mas eu gosto muito desse processo de formação. É o final, né? O fechamento, é bonito ver. Bonito ver a família torcendo, participando da banca, é lindo. Enquanto estudante, quando eu estava passando por isso, aluna da graduação, né?
Para mim era um sofrimento estar ali apresentando, levar minha mãe e minha irmã para assistir a banca, era uma forma de alento, né? Mas Uhum. hoje em dia, depois de ter passado por isso, essa vivência, eu vejo a beleza nesse ato, sabe? E a importância também para a família de estar acompanhando o aluno naquele momento, porque não é só o aluno que está se formando, é a família também que está se formando. A gente pensa às Sim. vezes que a gente está sozinho nessa jornada de formação, mas não. Hoje em dia eu vejo que a gente não está sozinho. Eu estou onde eu estou hoje, vocês estão onde estão hoje, porque tiveram outras pessoas nesse caminho ajudando a gente, sabe? Então, hoje eu Sim. sei reconhecer isso. Antigamente, enquanto estudante de graduação, eu não tinha noção disso. Eu pensava que estava sozinha, que era uma batalha sozinha, apesar de ter tido um apoio familiar enorme, da minha mãe, da minha irmã. Meu pai não está aqui conosco, ele já partiu faz alguns anos, mas eu pude ter esse apoio familiar grande, mas eu pensava que eu estava só. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho essa consciência e essa Sim. gratidão por todas as pessoas que passaram, na minha vida, nesse processo formativo enquanto pessoa, não só enquanto profissional. Porque às vezes é, a gente acha que a gente é a profissão. Alguém pergunta, fala um pouco de você, aí você fala sobre sua profissão, né? Por exemplo, vocês fizeram a primeira Uhum. pergunta a mim para falar sobre um pouco sobre mim. E a Uhum. primeira coisa que a gente faz formalmente é falar: olha, eu sou isso, eu faço aquilo, mas a pessoa que somos não é só a nossa profissão. Sim. Então, hoje eu tenho consciência da importância dessas pessoas que passaram por mim nessa minha jornada, nesses anos que tenho de vida, na minha formação enquanto pessoa, não só enquanto profissional ou estudante da área de TI, sabe? Legal. Sim, Lizzie. E um compilador. Nossa, vocês querem me comprometer mesmo hoje, viu? É, porque é uma polêmica, né? Para quem é meu aluno. Polêmica. Essa questão é uma polêmica. Eu sou uma pessoa um tanto velha, né? Então, eu já tenho uma certa idade, apesar dessa voz, né? Que é uma voz um tanto jovem. Minha voz sempre dizia que minha voz nunca ia envelhecer, ia sempre ser de criancinha, minha avó. E eu ficava com a raiva na época. Hoje em dia eu já tô começando a gostar, que a voz é essa, ela não muda, né? Ela não fica mais velha. Mas eu tenho uma certa idade e eu gosto de uma determinada linguagem de programação. Os alunos já sabem, por isso fizeram essa pergunta, para me comprometer. Eu gosto muito de C. Eu gosto dessa linguagem de programação. Se puder usar C em tudo que eu for fazer, eu vou usar como alternativa, mas quando não tem condições de usar C por conta de suas limitações, eu uso outras linguagens. Mas, falando da linguagem que eu gosto, né, que eu gosto de usar, que seria C, eu gosto de um compilador antigo. Eu prefiro o Dev C++. Eu sei que existem outros, super Ah, novos, ótimos, mas eu uso só o Dev C++. Eu acho que é por isso que os estudantes gostam de ficar é, brincando, né? Porque ele é antigo mesmo, bem antigão. Mas ele me atende, é um ambiente que eu me sinto confortável. Com conselho, eu acho muito lindo, deve ser mais. Pra mim é um você dos mais acha? bonitos. Eu Ah, acho um então dos mais entramos bonitos. num consenso. Entramos num consenso aqui, Gabriel. Mas, assim, para um conselho, eu sempre digo, olha, use o compilador que você achar mais confortável, mais bacana, que você se sinta bem. Principalmente no processo de início, né, de se conhecer uma linguagem de programação. Porque já basta os limites da aprendizagem, né, de uma nova Sim. linguagem. Aí você agregar a uma dificuldade de usar um ambiente, de uma interface, e eu estou falando aqui Dev enquanto interface, certo? Compilador é o GCC, que é o compilador do C, porque eu gosto da linguagem Aham. C. Eu acabei dizendo compilador, né? Mas a IDE que eu gosto é a Dev C++. Compilador GCC porque eu gosto da linguagem C mesmo. E a próxima pergunta é: um compilador sem seu papel. Isso não era no papel, não era no papel. Minha Ah, dinâmica, para ah, esclarecer aqui em minha defesa, eu levo várias folhas de isopor.
e levo papéis picados com extratos de código. E os alunos, eles têm uma dinâmica. Em algumas disciplinas eu faço isso. É nas disciplinas de ED, né? EDA. Quando dá tempo também, porque isso toma um tempo danado. Eu dou um envelope com esses papéis picados de códigos e os alunos têm que colocar em ordem, lógica, alfinetados esses papeizinhos nessas folhas de isopor. E a ideia é que os alunos façam esse código, montem esse código e passem, né, para o grupo a seguir. Então, é uma dinâmica em que os estudantes interagem. Então, é uma maneira que eu tentei fazer com que o conteúdo, né, que é introduzido nas disciplinas, tivesse uma quebra, sabe? De gelo. Porque eu aplico, às vezes, no primeiro dia de aula dessas disciplinas. Esse semestre eu não apliquei, tá vendo? E eu tô dando ED e EDA esse semestre. Estão sentindo falta, viu? Eu soube. Isso foram que sugeriram, foi? Eu sou Isso é a uma maldade. Isso é uma maldade, gente. Dizer o projeto dos sonhos. Nossa, um projeto dos sonhos é aquele que a gente faz, que se a gente tá fazendo, ele foi idealizado pela gente, tem o nosso empenho, a nossa dedicação. Então, todo projeto que a gente faz, ele é idealizado, né? Ele é dos nossos sonhos. E o bom é que ele deixa de ser de sonhos e passa a ser de coisas concretas, de resultados concretos. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse olhar de gratidão, né? E de reconhecimento também desses esforços que a gente faz todo dia. E se esse projeto puder ser feito por muitos, que a gente envolva muitas pessoas, é melhor ainda, porque ele não vai ficar só sendo nosso. Ele vai ser tipo um sonho concretizado em grupo. Aí eu acho que ele fica muito mais bonito. Verdade. Como é o GATEC, né? E, como é o GATEC. Por fim, Lisier por Lisier Nossa, eu pensei que vocês não iam fazer essa pergunta. Eu vi nos outros talks, eu disse, não vou fazer, não vou me deixar numa saia justa assim. Mas Lisier por Lisier é uma pessoa que se coloca como aprendiz de ser uma pessoa melhor e de aprender novas habilidades para ajudar o próximo. Eu sempre tento me colocar nessa posição, porque quando a gente ajuda o próximo, a gente ajuda também a gente se formar, né? A gente ser quem a gente é. E todos nós somos seres sociais. Então, se a gente não se envolver com o outro, a gente não consegue aprender. Então, eu tento sempre aprender muito com o outro para ser uma pessoa melhor para os outros. Essa foi a nossa entrevista com a professora Lisier, aqui no nosso sexto episódio do GATOC, né? Nessa temática de extrema importância. Você gostou do episódio de hoje, Gil? Eu amei o episódio de hoje, foi uma conversa super legal. E você, Lisier, você gostou do nosso episódio? Eu adorei, eu ri tanto em todas as situações que vocês não vão escutar, porque vamos fazer vários cortes, mas eu ri tanto, foi tão divertido esse processo que vão escutar, né, Gi, Gabriel? É só um extrato do que aqui começou. Passou por um minuto bem grande. Exato. Mas foi muito bom estar aqui, muito bom porque eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. É um projeto que contribuiu para a minha formação enquanto professora, pessoa, me permitiu conhecer vários estudantes, conhecer o curso, como eu disse, conhecer a instituição que eu atuo. E foi muito bom receber o convite de vocês para esse quadro que eu já estava admirando há muito tempo e acompanhando.
Fiquei um tanto nervosa com essa conversa. Só Gi e Gabriel sabem disso. Quanto fiquei nervosa aqui, quantos cortes vão ser precisos fazer. Mas eu adorei participar. Eu desejo assim, um crescimento muito grande para o projeto, que o projeto continue sendo o que é, porque é importante a gente manter essa fala de inclusão, expor as nossas ações, as nossas atividades. É primordial a gente continuar apoiando e fazendo parte dessa mobilização nacional, de desmistificar e esclarecer a área da TI e permitir que outros estudantes, né, observem que aqui tem lugar para a gente, né, e que a gente pode crescer juntos enquanto comunidade da área de TI, sem necessidade da gente estar enfrentando esses desafios que a gente tem hoje. Então, talvez, eu espero que no futuro a gente não precise levantar esses debates. Mas minha fala hoje aqui final é só de gratidão por estar aqui com vocês e dizer que eu torço muito para que o projeto cresça e floresça. Atualmente eu não faço parte do GATEC, fiz, né, nesses 5 primeiros anos dele. Em 2024 tive que sair do projeto por questões acadêmicas, pessoais, né? Eu agora estou estudando também. Então, não daria conta continuar colaborando com o projeto. Mas eu torço muito para que ele continue grande do jeito que é. E torço também voltar para ele, né, em algum momento, depois dessa minha formação, que eu estou numa jornada também formativa, como vocês falaram lá no início. Então, é isso. Gratidão, muito obrigada. Sucesso para vocês. Vocês são ótimos. E continue com esse quadro que ele nasceu para ser de vocês mesmo, de todos vocês que fazem parte do GATEC, que eu sei que muitos não estão por aqui, né? Mas que vocês estão hoje aqui representando. Obrigado, perfeito. E é isso, gente. Se você está no YouTube, comente bastante o que achou do episódio. Se esclareceu suas dúvidas sobre, né, a representatividade feminina e a importância de projetos como o GATEC. Curta um vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho. Já se você está no Spotify, interaja com a gente pela caixinha de perguntas, que a gente sempre deixa, né? E sigam nossos perfis nas nossas redes sociais. Fiquem de olho lá no nosso Instagram, @GATEC, que vocês vão saber antecipadamente um pouco sobre o nosso próximo episódio. Ele vai sair que dia, Gil? Ele vai sair no dia 23 de agosto, gente. Como a gente avisou, no início vamos anunciar uma surpresinha para vocês, então não perca. E também gostaria aqui de agradecer a participação da Lisiane, dizer muito obrigado por ter aceitado o convite para estar conosco, viu? Não tem como pensar no GATEC sem lembrar de você, porque você foi e é ainda uma pessoa muito importante para esse projeto. Sim, demais. Que então, lindo. Obrigada. Por hoje é isso, gente. Muito obrigado, Lisiane. Muito obrigado, Gil. O episódio foi isso, gente. Tchau, até o próximo episódio. Tchau, Lisiane. Tchau, Gil. Tchau. Tchau.